As infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, são doenças causadas por vírus, bactérias ou outro micro-organismo. O HIV é uma IST que, quando não tratada, pode evoluir para a AIDS. A doença é silenciosa, mas pode alterar toda a rotina de quem for contaminado pelo vírus. Nosso personagem pediu que sua identidade fosse preservada, por isso a imagem e o som estão com efeito. Bom, eu levava uma vida super tranquila e normal. Eu descobri o vírus depois de ir ao médico com suspeita de dengue. E aí eu pedi para fazer um teste rápido somente por desencargo de consciência, não porque eu duvidasse de alguma coisa, até que o resultado deu positivo. Após o diagnóstico, alguns hábitos precisam ser alterados. Depois que eu tive o laudo, as coisas não mudaram muito, mas eu tive que ter um pouco mais atenção com relação à minha saúde. Por exemplo, eu comecei a fazer exercícios físicos, porque antes eu fazia pouco. Na verdade, eu não fazia exercício físico antes. Eu comecei a fazer exercício físico depois que descobri. Comecei a cuidar um pouquinho mais da alimentação. E o que antes eu fazia muito, que era pular a refeição, eu não pulo mais, né? O ideal é que eu sempre tome um remédio após uma refeição bem feita. No caso, eu escolhi o almoço para ser a refeição antes do remédio, porque eu nunca pulo o almoço. Para estar realizando o exame e todos os procedimentos após o teste indicar positivo, o paciente pode procurar atendimento nas unidades de saúde. Começa através do atendimento numa unidade de saúde ou uma equipe de saúde, né? O primeiro passo é a execução do teste rápido. Hoje os testes rápidos eles estão disponíveis, se não todas, mas na grande maioria das unidades de saúde, né? Desde a SF, que é aquela unidade pequenininha que fica numa comunidade, no bairro, até as URAPs e centros de saúde. A partir do teste rápido, considerando um teste rápido reagente, lembrando que nós temos disponíveis testes para detecção do HIV, hepatites B e C e sífilis. Tá? Feito o teste com o resultado reagente, essa pessoa automaticamente ela é vinculada ao sistema de saúde. Obviamente começando pela atenção primária. A atenção primária é a porta de entrada para o sistema de saúde. Após o paciente ser introduzido ao sistema de saúde, ele é encaminhado para o Serviço de Atendimento Especializado, o SAI, na Fundação Hospitalar Estadual do Acre, a Fundacre, onde o paciente encontra diversos serviços, desde consultas médicas, entregas de medicamentos, psicólogos e até nutricionista. Ele tem que ir, né? E assim, nós trabalhamos com porta de entrada, que é a recepção. O paciente chega na recepção, apresenta o encaminhamento, alguns vêm sem encaminhamento, né? E a gente tenta resolver o problema do paciente mediante a conversa na sala. E logo após a gente vê a necessidade, qual é a especialidade, né, do paciente, que ele está em busca do serviço, se é para hematologista, se é para infectologista, nutricionista, psicólogo. Às vezes, quando o paciente chega, ele chega meio que desorientado devido ao exame realizado em alguns postos de saúde, né, tipo HIV, que isso abala muito a cada pessoa. E a gente conversa, tem aquela conversa com o paciente e a gente encaminha para o infectologista já de primeira consulta, quanto antes melhor. E a gente conversa também perguntando se ele está naquela situação vulnerável, se ele tem a necessidade e aceita também um acompanhamento psicológico. E aí a gente vai direcionando o paciente para cada situação. Nós também trabalhamos com a PrEP e PEP, não só o Estado, mas o município também tem essa responsabilidade de estar trabalhando, porém creio que ainda não esteja em funcionamento. A profilaxia pré-exposição, a PrEP, é um medicamento utilizado para evitar a contaminação do vírus do HIV caso ocorra a exposição. A profilaxia pós-exposição, a PEP,
é um medicamento usado para reduzir os riscos de infecção após exposição com potencial de risco. Então, nós trabalhamos com a PrEP. A PrEP é o quê? É uma medicação que nós trabalhamos para pacientes ou usuários predisposição ao vírus, né? Existem critérios e protocolos para trabalhar com esse serviço. Então, o usuário chega até nós conversamos com o paciente, nós temos que testar primeiro o paciente para ver o resultado do HIV. Sendo negativo, a gente cadastra esse paciente, a gente disponibiliza a medicação e explica como que se toma a medicação, né? Que é muito importante. E que em primeira mão, a primeira tomada tem que ser 2 comprimidos, né? Uso diário, você não pode esquecer, de preferência você tem que tomar a medicação no mesmo horário, né? Adotar um horário. Se caso esqueça de tomar a medicação, assim que lembrar, tomar a medicação, que aí como que eu posso falar? É uma prevenção para você não se infectar com o vírus, né? Temos também a PEP, que é uma forma diferenciada. É quando a pessoa tem a predisposição de uma pessoa que tem o contato, que tem o HIV, né? E a gente orienta para que essa pessoa, a gente testa a pessoa e ela tem que fazer a tomada dessa medicação no mínimo 2 horas após o ato e até 72 horas após o ato, né? Por quê? Porque o vírus ele fica ali adormecido, a gente chama de janela imunológica, e que fazendo a toma dessa medicação corretinha, ele vai ter o tempo para não desenvolver o vírus, né? Porque ele tem um tempo para ele sair, para ele estar na corrente sanguínea, que é mais ou menos, acho que uns 10 dias, se eu não me equivoco. Então você tem que tomar direitinho para você não ter contato com o vírus da AIDS. O método de prevenção mais conhecido e eficaz é o uso de preservativo, tanto interno quanto externo. Afinal, quem vê rosto não vê IST. De acordo com os órgãos de saúde, entre os anos de 2023 e 2024, foram registrados cerca de 1.672 novos casos de IST somente em Rio Branco, registrando 56 óbitos nos últimos 5 anos, sendo 13 somente em 2024. Bom, como a gente não consegue identificar a pessoa, ninguém assim, dessa forma, eu acho que o mais importante para conseguir prevenir o vírus é o uso da camisinha, né? Eu sei que, independente de gênero, às vezes o uso da camisinha fica de canto, mas é muito importante o uso dela, porque ela não previne, por exemplo, somente a gravidez, né? Ela pode prevenir todas essas doenças, infecções que são imunodeficientes. O HIV pode ser prevenido através do uso da camisinha, sífilis pode ser prevenida com o uso da camisinha. Ela vai contribuir de forma ímpar na vida de cada pessoa.